Muitas empresas querem ciência de dados, mas nem todas têm dados de qualidade. Sem mais delongas, bora começar? Trazer ela, porque tem tudo a ver mesmo com todos os temas que a gente está tratando aqui. Bem-vinda, Laura. Obrigado pela presença. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a gente. É um prazer poder estar aqui. Espero conseguir compartilhar meus conhecimentos e agregar aí para a formação de vocês. Eu sou formada em Ciência da Computação, né? Eu sou graduada e atualmente estou fazendo mestrado em Ciência da Computação. Só que o meu foco maior de pesquisa é focado em inteligência artificial, em especial detectar padrões comportamentais de nós, usuários, nas redes sociais. Então, querendo ou não, a gente deixa traços de quem nós somos nas redes sociais, e meu campo de pesquisa é um pouquinho mais focado nisso, né? Da gente entender, por fim, né, quem somos nós, né? E se de fato a gente consegue explicar as pessoas a partir das suas redes sociais. Então, machine learning é para fazer predições, né, previsões do futuro. E o NLP, né, o processamento de linguagem natural, ele visa a gente dar habilidade para os computadores entenderem os textos que a gente faz. Então, por exemplo, o ChatGPT ele usa muito ferramentas de NLP para ele conseguir entender a entrada que as pessoas estão passando, né, ou perguntando para ele. Então, sim, querendo ou não, todo um processo, né, tem todo um pré-processamento desses dados para o ChatGPT conseguir entender. Porque a máquina, infelizmente, ela não entende o jeito que a gente escreve, ela entende em formato numérico. Então, existe todo um processamento que você precisa fazer para ela conseguir entender. O nome do chatbot em questão se chama Tai. Foi um chatbot de uma empresa. Eu não vou falar o nome da empresa, tá? Se vocês quiserem depois, vocês procurem um pouco melhor em relação à história, né, da Tai. Mas ela foi um chatbot que ficou no Twitter. E aí, o erro dessa empresa foi que, por fim, né, um erro identificado até pela comunidade técnica, tá? Que eles deixaram aquele chatbot aprender 100% com os usuários. E isso é muito ruim. Você precisa ter um filtro, porque as pessoas, elas acabam se empolgando um pouco demais, né? Acabam, por fim, as pessoas, cada uma tem sua forma de julgar, sua forma de pensar. E se você não filtrar bem, o chatbot vai achar que todas aquelas opiniões que você está passando, elas são verdade. Porque não tem ninguém para falar que é errado. Então, ele vai aprendendo aquilo, vai achando um padrão. E aí, por fim, a Tai começou em menos de 24 horas, virou racista, machista, xenofóbica, por fim. Tudo isso em menos de 24 horas. Então, eu chamo isso de um case de fracasso, mas é um case, assim, que abriu portas para que outras empresas não cometessem esse mesmo problema. Eu vi que... Eu não interajo muito com o ChatGPT, mas eu vi que as pessoas comentaram comigo que ele tem esse tipo de tratamento. Tipo, as pessoas começam a falar assim, sei lá, faz uma piada, sei lá, atacando a minoria X ou a minoria Y. E aí o próprio chatbot fala, olha, eu não posso fazer isso, isso é errado. E dá uma lição de moral naquele usuário, sabe? Então isso é bem legal, porque agora as empresas, né, elas têm esse cuidado em relação ao que está sendo passado como entrada. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial, gente, para quem não sabe, basicamente, você precisa dar exemplos, né? Dar dados e informações para ela aprender padrões e conseguir gerar uma saída. Então, se você está dando dados que são enviesados, dados são sujos, né? Não estão limpinhos, sabe assim, você dá um monte de coisa errada para ela, ela vai aprender achando que é correto. E aí ela vai dar uma saída que você não estava esperando, né? Então, tem que ter todo esse cuidado. E a Tai foi um marco, assim, essencial para a área de inteligência artificial e até mesmo para essa área dos chatbots, né? Se você quiser fazer essa parte de auto-retreino, né? Por fim, é importante você pensar e limpar esses dados, né, antes de você passar para sua inteligência artificial. Então, nunca assuma que o usuário vai fazer coisas boas, tá? Então, sempre tente pensar no lado negativo também. Pensa, não precisa, tá? Você não precisa ter um mestrado ou até mesmo uma formação em tecnologia para ser cientista de dados, tá? Claro, mas o que ciência de dados e inteligência artificial tem em comum, né? Parece que são áreas super distintas, que têm carreiras diferentes. E, na verdade, o cientista de dados, ele pode ser aquele profissional que constrói as inteligências artificiais. Então, a gente constrói sistemas inteligentes para ajudar a área de negócio, né? Ajudar a resolver um problema da área de negócio. Não necessariamente eu vou criar um Pikachu ou um Charizard, mas eu posso criar sistemas inteligentes, né? Eu posso, por fim, né, dar vida, entre aspas, a um algoritmo, né? Que ele é inteligente, é um bebê, basicamente, né? Você ensina coisas para a inteligência artificial. A ciência de dados, ela pode ser aplicada em diversos contextos. E muitas vezes eu trabalhei em diversas indústrias. Então, empresas do setor bancário, indústria de mineração.
E, cara, eu não manjo de nada disso. Então, para me ajudar, eu preciso dos experts, né? Dos especialistas. Então, a galera de negócios, elas têm uma contribuição muito grande em cima disso. Então, eu não consigo dizer se o insight que eu tirei em cima da minha amostra, ela tá certa ou não. Então, quem consegue me ajudar são os especialistas. É a galera, o seu cliente, por fim, galera da área de negócios. Uhum. Eu precisaria muito dessa parceria. Gente, eu tenho uma opinião que todo mundo fala assim, ai, que meu emprego vai acabar, principalmente aqui na área de tecnologia, né? E aí eu vi um meme na internet que é muito isso, que o cara falou assim, gente, tá tudo bem, porque a inteligência artificial ela conseguiria nos substituir se o cliente soubesse exatamente o que ele queria, né? Então ainda é necessário. Então eu acho muito interessante a gente utilizar as inteligências artificiais como forma da gente conseguir otimizar o nosso tempo. Mas não que você precisa, tipo, ah, não, agora eu não vou trabalhar. Tudo que eu vou pedir é para o chat GPT, porque ele é uma fada sensata, nunca errou. E um dos erros que as pessoas estão cometendo bastante é acreditar 100% naquilo que a inteligência artificial está falando. A gente sempre precisa questionar, tá, gente? Porque não é porque a inteligência artificial foi, por fim, criada com uma base de não sei quantos anos que ela vai ser 100% certa. Então é importante a gente olhar para aquela informação e também pesquisar por fora, tá? Para você ter certeza naquela informação que você vai copiar e colar, tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente, porque muitas inteligências artificiais, elas podem gerar fake news, né? Isso de forma indireta, ou seja, ela foi de forma direta, ela foi programada para fazer aquilo, ou de forma indireta, do tipo, ela pegou várias palavrinhas e acabou gerando um conteúdo super aleatório, tá? E ela nem sempre é 100% correta, porque eu vejo até nos códigos, né? Teve várias pessoas que falam assim, eu vou perguntar aqui para o chat GPT para me gerar um código que faz X ou faz Y, sei lá, faz o somatório de X mais Y. E aí nem sempre aquele código vai rodar de primeira. Então você precisa ainda melhorar em cima daquela saída que o chat GPT ele tá fazendo, né? Coisa que era para um cientista de dados fazer, então é o nosso trabalho. Aí todo mundo, isso vai acabar, não precisamos mais de cientista de dados e ainda estamos aqui. Acho que é você se adaptar. Então, por exemplo, eu uso o AutoML no meu dia a dia para poder otimizar meu tempo. Então, ao invés de eu ter que rodar, né, por fim, instanciar um KNN, instanciar outro modelo e outro, e gerando manualmente, coisa que vai demorar um certo tempo, eu já uso o AutoML, porque vai me otimizar muito mais tempo. E ainda, a inteligência artificial precisa da curadoria humana, né? Então, ela precisa de alguém para estar lá para passar a informação. Então, não é só rodar o AutoML, aquela biblioteca do Python, printar e falar, é esse aqui, foi esse modelo que eu escolhi porque a IA falou que é e vai ser isso. Não, você precisa explicar, você precisa, por fim, né, ser condizente com a sua hipótese, né, por fim. Em questão de coleta de dados, tá, gente? A gente nunca sai coletando informações das pessoas de forma aleatória. A gente precisa do consentimento dela. Aí entra o LGPD, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa com que os seus usuários tenha esse aceite, né? Então, na empresa que eu trabalho atualmente, ela também coleta informações dos usuários, só que os usuários deram um aceite de que ela pode coletar. Então, tem dados que... Tem usuários, eu quase expor aqui. Tem usuários que eles não aceitaram, então não são coletadas mais informações deles. Cara, as comunidades, assim, elas são essenciais para a formação de novos profissionais. Eu vejo que elas têm um poder muito grande de transformar, assim, o mercado de trabalho, tá? Não de forma direta, tá? Não vai ser uma revolução, mas em relação às pessoas, né? Porque elas têm impacto nas pessoas, são as pessoas que vão para o mercado de trabalho, né? Então, elas têm um papel muito grande na inclusão social, inclusão de mulheres, inclusão de pessoas negras, cada uma com seu forte, né? Cada uma com a sua tecnologia específica. Mas eu vejo que elas são, assim, essenciais. Eu sou fundadora, né, de uma das comunidades focados em mulheres, em ciências de dados e inteligência artificial. A comunidade se chama AI Girls, AI Girls, né? Então, é uma comunidade belíssima. As meninas não estão tão ativas assim nas redes sociais, mas vale a pena acompanhar, porque tem lives salvas aí no YouTube, vocês podem assistir. Então, eu criei um roadmap de estudos para processamento de linguagem natural para as pessoas. Está no meu GitHub, depois quem quiser, acesse meu GitHub. E eu fiquei, gente, olha, ele saiu de férias hoje, não vai dar nada errado. Acordei dia seguinte, todos os modelos pararam. Todos os nossos modelos de machine learning tinham parado e só tinha eu. Isso que é férias.
Esses são férias de colegas de trabalho, gente. Nada. Ó, pode estar tudo funcionando bonitinho, mas a pessoa sai de férias, dá tudo errado. E aí, tudo deu errado. E eu, assim, fiquei apavorada. Falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu fui mexer. Aí eu falei, eu acho que foi alguma coisa que eu fiz. E aí eu não sabia, gente. Eu descobri depois o comando, acho que era rebase, para você voltar a versão. Não lembro, vocês que manjam mais de GitHub que eu, de Git, na verdade, né? Que eu. Mas até eu chegar nesse comando, gente, eu sofri muito. Eu falei, não acredito. E foi. Foi um ponto e vírgula que eu deixei. Gente, foi um ponto e vírgula no código. Muito bom. Ponto e vírgula no Python, gente.